Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos agora trabalhar mais tags para poder evoluir a qualidade da nossa página. Vamos lá? Estou aqui com o meu bloco de notas aberto e vou começar a montar aquela estrutura básica que nós já vimos, onde até recomendo, pessoal, que vocês façam da maneira que eu estou fazendo agora. Ó. Abriu a tag, já fecha, porque senão você vai começar a montar um monte de coisa e chega lá no final você esquece. E se você esquecer uma tag aberta, para o navegador, ele fica a critério dele como ele vai interpretar. E na maioria dos casos, ele interpreta que ela continua eternamente aberta. Então, o que, que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, tá? Isso pode oscilar de navegador para navegador. Lembra que a gente tem o cabeçalho e tem o corpo, né? Se eu fizer isso aqui, ó, e montar o corpo, ele não considera. Por quê? Para ele, tudo isso aqui é um item do cabeçalho ainda. Lembra que o cabeçalho não aparece lá no conteúdo? Eles são informações auxiliares que ficam por detrás das cortinas ali, que não aparecem para o usuário. Se eu não fechar esse cabeçalho, para ele, esse body também vai ficar para trás das cortinas e não vai aparecer. Então, a partir do momento que eu coloco o fechamento aqui, ó, aí sim, aí ele entende. Bom, começou e terminou aqui, agora daqui para baixo é o corpo, entendi. Tá? Então é muito importante que vocês abram e fechem. Abre e fecha, abre e fecha. Assim não corre risco de esquecer nada aberto e impactar no código inteiro. Muitas vezes você está com um problema na página, tem lá 30 linhas de código. Lá na oitava linha alguma coisa ficou aberta. Uma aspas esqueceu de fechar, um sinal de maior ou menor. Tá? Então atentem-se a isso. Outra coisa, sempre lembrando da indentação, né? Ó, esse espaço que a gente dá, que é chamado de indentação de código, serve para ficar mais visível, né? Fica mais fácil identificar o que foi aberto, o que não está, o que precisa fechar, qual que é o espaço. E assim, existe algum padrão para isso? Não. Pode ser 2, 3, 5, 10. É claro que vai muito do bom senso, né? Mas a única regra é a seguinte: se eu comecei aqui, ó, eu dei 2 espaços aqui, né? Esse aqui tem que ser 2, esse vai ter que ser 2 e assim por diante. O que for dentro do head aqui, ó, vai ter o title dentro dele, 2 espaços também, tá? Vou chamar de trabalhando mais tags. Tem que fechar, ó, para não esquecer, tá? Se eu quiser fazer isso aqui, eu posso? Sem problema nenhum. Tá? Poderia também deixar dessa forma. Eu, particularmente, deixo o title assim porque para economizar a linha mesmo de código, tá? Já que o title normalmente vai ser uma frase, alguma coisa de uma linha mesmo, então eu deixei uma linha. Mas para um texto maior eu poderia quebrar sem problema nenhum. Tá? Então, ó, seguindo a recomendação que eu falei, eu já vou fechar o body na mesma linha. Então, ó, desse jeito eu consigo identificar mais facilmente, ó, abri o HTML aqui, fechei aqui. Abri o head aqui, fechei aqui. Abri o body aqui, fechei aqui. Ah, tá tudo certinho. Abri o title, fechei o title. Tá certinho. Ok? Bom, outra recomendação, tá? Isso já para a parte de SEO e envolvendo semântica. Eu não posso ter isso aqui, ó, que é um chamado texto solto, ou seja, isso já começou a ser embasado já no XHTML. No HTML5 foi fortalecido esse conceito. Porque para o navegador, para o Firefox, Chrome, que for, quando ele olha para isso daí, ele não sabe o que fazer. O que é o Wilson? O Wilson é um nome, o Wilson é uma pessoa, o Wilson é um objeto, o Wilson é uma qualidade, o Wilson é uma palavra qualquer. O que é o Wilson? Qual o nível de importância eu devo dar a isso? Sabe, você não está falando nada, é apenas um texto solto. Isso dificulta muito a vida do navegador. Agora, a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, coloco aqui e digo, ó, ele é um parágrafo, então eu já sei como eu devo interpretar ele. Ele é um tipo de conteúdo, ok? Que não tem lá muita ênfase, é apenas um conteúdo, entendi. Parágrafo. Mas espera aí, eu quero colocar outro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Treinamento Fluig Dev Start. Abriu, fechou, certo? Mas eu queria que o Wilson, né, tivesse mais destacado, né, ele tivesse uma ênfase maior. Eu vou lá e aumento a fonte dele, então, certo? Negativo. Isso é mais um exemplo, isso acontece muito com pessoas que aprendem HTML da maneira errada. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte, existem 3 pilares quando nós estivermos falando de estruturar algo no HTML. 3 pilares, qual você deve se preocupar quando estiver montando sua página. Você deve se preocupar com o desenvolvedor, tá? Que somos nós, estamos fazendo código, ou seja, fazer um código para que facilite a vida dele, que ele entenda, possa dar manutenção, qualquer pessoa.
Esse é um ponto. O outro ponto, o usuário, né? Eu tenho que fazer algo que seja acessível, que seja fácil, que seja bom para que ele possa utilizar, né? Facilite a vida dele o máximo possível. O outro ponto, eu tenho que pensar no meu navegador e no buscador, que são os dois que vão interpretar a minha página, que vão verificar e vão exibir resultados em buscas, os dois vão trabalhar em paralelo ali. Eu preciso facilitar a vida deles também. Se eu não colocar um código que fica intuitivo para todo mundo, que fica legal para todo mundo, que todo mundo se dê bem com isso, a gente vai ter problema. Tá? Então, se eu vou lá e coloco o Wilson é fonte 18 e o treinamento Fluid Dev Start é fonte 14, eu estou atendendo a quem? O usuário, certo? Porque o usuário, quando ele abrir a tela, ele vai ver que o Wilson está chamando mais atenção para ele. Mas para o navegador, um parágrafo tamanho 18 ou um parágrafo tamanho 14, ambos são parágrafos. Não tem algum que é mais importante. Por quê? Outra dica, formatação visual, tamanho de fonte, cor, esse tipo de coisa, não dá relevância, não dá importância para a informação. Para isso existem tags específicas que vão dar peso à informação. Tá? Que você vai dizer, olha, isso aqui é mais importante no meu conteúdo. Google, ó, olha para isso aqui com mais interesse, porque isso, aquilo eu quero destacar. Tá? E aí também vai uma outra dica que é um erro muito comum quando se começa a trabalhar com relevância no HTML. Dá relevância para tudo. Tá? Eu costumo brincar da seguinte forma. Imagine uma vitrine com vários anúncios de produtos, né? Tudo uma folha A4, né? Um sulfite A4, e no meio uma cartolina, um cartaz grandão. Qual que te chama a atenção? A cartolina, certo? A partir do momento que você coloca a mesma cartolina em toda a vitrine, aquele produto ali não chama mais atenção, porque está todo mundo igual, certo? Então perdeu a proposta, perdeu o propósito, que era destacar aquele produto, que era destacar aquele conteúdo. Então você tem que usar aquela máxima do aprecie com moderação, tá? Utiliza aquilo para o que realmente você quer destacar. Se você sair atirando para todo lado, você não destaca nada, certo? Então atentem-se muito a isso, tá? Fonte, esquece, isso daí é visual, não é relevância. Então vamos começar a trabalhar a relevância. Isso aqui é apenas um texto, o parágrafo é utilizado mais para texto, só para não ficar aquele texto solto que eu já comentei. Mas concorda comigo que isso aqui teria uma cara de uns títulos, né? Da minha página, onde eu teria aqui Wilson Fluid Dev Start, aqui embaixo, por exemplo, o conteúdo programático do curso, por exemplo. Não faria sentido? Então, ao invés de usar um P, eu poderia usar o que nós chamamos de HN, esse N de número, que é uma família que vai de 1 a 6, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, H1, H1, e aqui, menos importância, porque eu quero dar menos importância, eu quero destacar mais o autor. Então, eu vou chegar aqui, ó, H2. Vamos salvar isso aqui para ver como está ficando? Essa é outra dica. Sempre vá validando as coisas, né? Não faz a página inteira para daí ver onde ficou. Vai fazendo e testando aos poucos, fica mais fácil atuar no erro, tá? Então, vou dar um salvar como. Vou na nossa pastinha lá de treinamento, tá? Vou criar uma outra pasta por organização, que eu vou chamar de aula 3. Dentro dessa pasta aula 3, perdão, aqui, ó. Estou salvando no lugar errado. Aqui, ó, aula 3, já está aqui. Lembre-se, né? Eu tenho que colocar, vou chamar aqui de outras tags. Posso ter espaço, posso ter acento, posso ter caractere especial, posso ter maiúsculo aqui. Eu fiz um teste aqui e funcionou. Mas existe uma recomendação, um conjunto de boas práticas que diz que nome de arquivo, nome de imagem, nome de pasta, nome de qualquer coisa que você pretende publicar em um servidor para que fique disponível na web, você deve evitar espaço, letra maiúscula, caractere especial. Se você tiver na dúvida, né, de será que isso pode, será que isso não pode, é só você lembrar do conceito de uma URL. Aqui em cima, né, ó, o endereço de qualquer coisa que você digita num site aqui em cima, nunca tem acento, nunca tem cedilha, nunca tem um caractere especial, nunca tem espaço. É mais ou menos essa mesma lógica que você deverá utilizar para definir um endereço. Tá? Ó, só eu tenho aqui um endereço, ó lá, ó. Tá vendo? Ó, oferta, compra, coletiva, promoção, ó, como é que tá? Ó, promocal, sem espaço, tem o tracinho separando. Essas boas práticas que nós devemos adotar. Então eu vou salvar aqui, ó, como outras, posso separar com traço, eu prefiro particularmente com underline, outras tags, ponto HTML, para que ele seja tratado como um HTML. Vamos dar uma olhadinha lá, tá aqui no arquivo, cliquei 2 vezes, olha só. Espera aí, Wilson.
Em nenhum momento eu vi você definir tamanho de fonte aí. Por que que o Wilson está maior do que treinamento Fluid Dev Start? Por causa da relevância. Então eu disse para o navegador, navegador, dê mais foco para o Wilson, dê mais importância para o Wilson. Eu não precisei nem definir uma fonte maior para ele, ele já entendeu que, bom, se o Wilson é o que eu devo dar mais foco, então eu também vou apresentar ele de uma maneira visual que condiz com isso, né? Que seria o Wilson com uma aparência visual maior, destacando mais. Automaticamente ele já deu um espaço entre os dois, ó, tá vendo? Ele já fez a quebra de linha, porque olha o que acontece, se eu não colocasse eles, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, texto solto, tá? Wilson, Enter, treinamento. Salvei. A partir de agora eu vou só no Ctrl S mesmo, tá? Para agilizar, ó, Ctrl S, Alt Tab. Vim para o navegador. Atualizei, F5. Nossa, ficou pequenininho e ficou na mesma linha. Que estranho, mas lá você escreveu em outra linha. Lembre-se, em código você precisa definir tudo. Se eu vier aqui e dar um formatar fonte e mudar essa fonte aqui, ó, quase 24, hein? 26, 26. Vou dar um OK. Salvar. Vai ter que mudar a fonte aqui, não vai? Eu mudei lá? Ué, não mudou nada. Por quê? O que eu faço no editor não reflete no meu código. Isso aqui é só para o desenvolvedor ter uma experiência como ele quer enquanto ele está desenvolvendo, enquanto ele está codando. Mas o que vai ter lá de retorno é outra coisa, totalmente diferente. Então, se eu quero mudar tamanho de fonte, se eu quero mudar a cor, eu preciso especificar isso. Se eu quero quebrar a linha, ou seja, leia isso, o resto está na linha de baixo, eu preciso colocar isso também, o que seria o equivalente ao Enter, né? Que é o Breaking Row, que é o BR, ó, que é esse cara aqui. Assim, ele escreveu Wilson, encontrou o BR, ele, opa, é para eu quebrar a linha. Ele vai para a linha de baixo. Vou salvar e vou atualizar lá agora. Olha só. Então, só para reforçar, tudo que eu quero fazer no meu código, tudo que eu quero apresentar na tela, eu preciso especificar no código. O navegador não sabe, não sabe o que tratar. Mudanças que eu faço no editor não quer dizer que vai refletir na tela, eu preciso especificar. E relevância é diferente de formatação visual. Vamos trabalhar mais tags aí na nossa próxima aula. Nos vemos lá!